Olá, meus queridos, aqui estamos mais uma vez para meditarmos juntos na palavra do Eterno. E o tema de hoje é a língua sagrada. Mais especificamente, que língua era falada no tempo de Yeshua? Que língua Yeshua usou para interagir com as multidões, para ensinar aos seus discípulos? Era porventura o grego? Era o aramaico? Era o hebraico? O que está escrito? Vamos tratar desse assunto aqui com toda a serenidade, mas sempre buscando pautar o nosso pensamento, o nosso posicionamento pela palavra do Eterno. E, obviamente, esse assunto é um assunto extenso, não dá para esgotar num vídeo só, e vamos fazer uma sequência de vídeos e tentaremos ser breves para dar para vocês assimilarem, né? E no próximo vídeo você já vai pensando naquilo que já foi transmitido anteriormente e a gente poder ter um resultado, um enriquecimento melhor. Então vamos começar trazendo aqui um momento em que Shaul, também conhecido como Paulo, estava em Jerusalém, um momento muito ali de celebração, onde Jerusalém estava lotada de gente, né? Segundo o historiador Joséfo, chegava a ter milhões de pessoas em Jerusalém na época de festa. E é nesta época que Shaul vai fazer um discurso à multidão, e está registrado no livro de Atos, e eu quero ler aqui com vocês. Atos capítulo 21, versículo 40, diz assim: O comandante lhe deu permissão, então Shaul, também conhecido como Paulo, em pé na escada, fez sinal ao povo com a mão. Quando houve silêncio total, falou em hebraico. Nós temos aqui um momento que está narrado na Escritura Sagrada em que Shaul vai se dirigir aos judeus, a uma multidão de pessoas, não poucas pessoas, mas muitas pessoas, na língua hebraica. Se Shaul queria ser entendido, ele precisava falar numa língua que as pessoas compreendiam. Ele pediu silêncio à multidão, ele queria falar à multidão. E quando ele fala em hebraico. E chama a atenção que nessa época de festas, vinham pessoas não apenas das cercanias da Galiléia, né, ou da Judéia, mas era de toda parte do mundo, de todos os lugares, os judeus que tinham por obrigação, na época de festas, comparecer em Jerusalém, estariam ali para estar atestando este momento, ouvindo o que Shaul tinha a dizer. Para a gente poder entender em que contexto isso aconteceu e até observarmos a continuidade, vamos voltar aqui e contextualizar o que acontece quando Shaul profere esse discurso. Shaul, nós sabemos que ele é apresentado na Escritura, lá no livro de Atos, aqui no livro de Atos, na verdade, como o perseguidor dos irmãos, o perseguidor dos servos do Senhor. Aqueles que criam em Yeshua eram alvo da perseguição de Shaul. Ele recebeu cartas, foi comissionado pelas autoridades daquele tempo, as autoridades judaicas, para ser este perseguidor dos santos. E o que acontece é que, em meio a essa sua jornada de perseguição, ele tem um encontro com o Senhor Yeshua. O próprio Senhor apresenta-se a ele, e aí a vida de Shaul muda completamente. Ele percebe que ele estava sendo usado, ele percebe que, na verdade, as pessoas que estavam dando ordens dele não eram pessoas sinceras. Ele agia com sinceridade, ele achava que estava prestando um serviço ao Eterno, mas as pessoas que estavam comandando, que estavam dando incentivo a ele para fazer aquela perseguição, não tinham esse comprometimento com o Eterno. E Shaul tem essa descoberta, tem esse encontro com o Senhor, e então ele passa a ser um pregador. Ele começa a anunciar a salvação em Yeshua, reconhecer Yeshua como aquele que havia sido prometido na Escritura Sagrada e agora estava cumprindo essas profecias. E ele se torna um grande pregador, inclusive em outras cidades do Império Romano. A gente vê as várias viagens missionárias de Shaul, pregando em várias cidades e fazendo coisas maravilhosas. O Senhor operou milagres através dele. Muitas almas foram salvas, comunidades foram abençoadas, estabelecidas igrejas em várias localidades através de Shaul. Isso tornou ele muito conhecido e também muito odiado. Os judeus, nas várias localidades onde Shaul pregava, onde ele estava ali edificando vidas, criaram ódio de Shaul.
E nesse momento que Shaul retorna para Jerusalém, aliás, ele já sabia que quando chegasse em Jerusalém ele ia enfrentar prisões, mas ele também sabia que ele precisava estar lá. Ele sabia qual era a vontade do Senhor para a sua vida, muito embora alguns irmãos tentaram dissuadi-lo, né? Tentaram dizer para ele, olha, não vai, nós amamos muito você, mas Shaul falou, eu preciso cumprir a minha missão. E ele foi para Jerusalém. E chegando lá, ele foi reconhecido. E aí aqueles que tinham ódio de Shaul começaram a agitar a multidão, declarando ele como traidor, fazendo acusações falsas a respeito dele. E aí acontece o que está aqui no versículo 30. Toda a cidade se agitou e houve uma aglomeração de pessoas. Então agarraram Shaul, ou Paulo, e o arrastaram para fora do templo e logo as portas se fecharam. Procurando eles matá-lo, chegou ao comandante da força romana a informação de que Jerusalém estava toda em polvorosa. E ele, levando logo consigo soldados e oficiais, correu até eles, e quando viram o comandante e os soldados, pararam de espancar Shaul. Então a multidão estava ali, né, espancando Shaul, a intenção era matá-lo, mas vendo os soldados romanos, vendo o comandante romano, eles se detiveram. E o comandante vai tomar aqui algumas providências. Aproximando-se, o comandante o prendeu e mandou que fosse algemado com 2 correntes. Depois perguntou quem era ele e o que havia feito. Aí a multidão começou a tentar falar, aquela confusão, ele viu que não tinha como arrancar informações dali. Ele vai chegar então para levá-lo para a fortaleza. E na multidão uns gritavam de um modo, outros de outro, sem poder saber a verdade por causa do tumulto, mandou que ele fosse conduzido à fortaleza. E aqui no versículo 38, para a gente ser um pouco mais rápido, diz, no versículo 37, quando estava para ser levado para a fortaleza, Shaul disse ao comandante, tenho permissão para dizer alguma coisa? Ele respondeu, sabes a língua grega? Presta atenção nisso daqui, que isso aqui é importante. Pelo texto, você observa que Shaul falou em grego com o comandante. E o comandante se surpreendeu. Ele falou, tu sabes a língua grega? Não era comum, como muitos hoje afirmam, que o grego tinha essa hegemonia toda, não era assim tão comum que as pessoas soubessem grego entre os judeus. Essa é uma afirmação, inclusive, de Joséfo. E aí a gente precisa ter uma clareza aqui pelo texto, pela escritura. O comandante ele se assustou, você sabe o grego? Shaul era um homem conhecedor do grego. A gente sabe que ele tinha conhecimento do grego. Ele pregou no Areópago, falando aos gregos. Mas, quando ele falou em grego com o comandante achou estranho. E olha a associação que ele vai fazer quando Shaul fala com ele sobre isso. Olha só. Por acaso, não és o egípcio que, algum tempo atrás, provocou uma revolta e levou ao deserto 4.000 assassinos? Observe aí. Primeiro ele pergunta, sabes a língua grega? E depois ele vai dizer, por acaso não és o egípcio que há algum tempo provocou a revolta? Ou seja, ele vai associar Shaul a um egípcio. Porque no Egito, sim, é verdade, existia uma supremacia grega lá, até por influência de Alexandre o Grande. Quando ele conquistou aquele território, realmente o grego floresceu ali como uma língua hegemônica. Mas quando ele vai associar Shaul, ele vai associar um egípcio, não a um judeu. Acaso tu és um egípcio? Para saber grego. É o que a escritura está falando e a gente pode comparar com certas afirmações históricas. Observe você que Shaul vai dizer assim, mas Shaul lhe disse, sou judeu, natural de Tarso, cidade de importância na Cilícia, peço-te que me permitas falar ao povo. O comandante lhe deu permissão. Então Shaul, em pé na escada, fez sinal ao povo com a mão, e quando houve silêncio total, falou em hebraico. Perceba aí que agora Shaul vai se dirigir ao seu povo, ao povo judeu. E quando ele começa a falar, está escrito aqui, com todas as letras, que ele fala em hebraico. Shaul queria ser entendido. Shaul sabia que se ele tivesse usado uma outra língua qualquer, imagine se Shaul começasse a falar grego ali. O povo judeu, que era um povo
nacionalista, que queria inclusive se ver livre do domínio romano, que não aceitava essas influências assim, de outros povos sobre ele. Será que o povo teria essa receptividade com os gregos? Com um Shaul falando em grego? Ou falando uma outra língua que não fosse a língua deles, a língua materna? Especialmente esses judeus que vinham de toda parte do mundo, que eram pessoas devotadas, que provavelmente frequentavam as suas sinagogas, onde se fala o hebraico, frequentavam as suas sinagogas, chegavam ali em Jerusalém para cumprir a sua obrigação enquanto judeus, e agora estavam diante de Shaul, em que língua eles teriam silenciado para ouvir. Isso já chama muito a atenção da gente. Será que seria o aramaico também? Será que Shaul, se tivesse falado em aramaico, ele teria essa mesma receptividade? Aqui o texto fala com clareza, falou em língua hebraica. Muito embora o aramaico e o hebraico sejam línguas próximas, sejam línguas parecidas, o escritor do livro de Atos não era uma pessoa que não tinha instrução, não era uma pessoa que não sabia a diferença entre aramaico e hebraico. Se ele escreveu hebraico, é porque Shaul falou hebraico. Ou será que Shaul não sabia falar hebraico? Um homem instruído aos pés de Gamaliel não saberia falar o hebraico? Ou será que este povo todo que estava ali em Jerusalém não entenderia a sua própria língua, a língua hebraica? Estamos pautando pelo que está escrito. Capítulo 22, versículo 1, continuidade. Irmãos e pais, ouvi-me a defesa que agora faço perante vós. Quando ouviram que lhes falava em hebraico, fizeram ainda maior silêncio. E ele prosseguiu. Olha o respeito, olha a atenção que eles deram. Não estou dizendo que ele não poderia conhecer aramaico, ou até as pessoas também que estavam ali habituadas a ouvir outras línguas, vinham de outras nações, não pudessem conhecer o aramaico, até porque, assim como o português é próximo de espanhol, você pode compreender algumas palavras do espanhol, a pessoa que falava hebraico poderia compreender as palavras em aramaico, não haveria grande dificuldade para isso. Mas quando eles ouviram Shaul falando em hebraico, eles guardaram o maior silêncio. Opa, respeita. É a língua hebraica. Não é qualquer língua que ele está falando. Então você observa aqui pelo texto sagrado, olha a indicação que está sendo dada. Ele vai continuar falando, olha, sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade. Fui instruído de acordo com o rigor da lei de nossos pais, aos pés de Gamaliel, sendo zeloso para com Elohim, assim como o sois todos vós no dia de hoje. Persegui este caminho até a morte, algemando e mandando aprisionar tanto homens como mulheres. Ele vai até chamar aí a atenção para o sumo sacerdote. O sumo sacerdote é minha testemunha acerca disso. Assim como também todo o conselho de líderes religiosos. Então, Shaul já está falando, olha, eu sei bem, eu estive aí na cúpula. Sei bem do que acontece. Eu sei o que eu fiz, sob as ordens de quem. Sei perfeitamente os trâmites, como as coisas funcionam na cúpula do poder. Deles também recebi cartas para os irmãos e prossegui para Damasco ou Damasco, a fim de trazer algemados para Jerusalém os que ali estivessem, para que fossem castigados. Quando, porém, estava a caminho, e já próximo de Damasco, por volta do meio-dia, de repente do céu brilhou uma intensa luz ao meu redor. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia, Shaul, Shaul, por que me persegues? Por que eu fiz questão de ler toda essa narrativa? Porque há algo aqui nessa experiência de Shaul com o Senhor Yeshua, que ele vai trazer com maior detalhes no capítulo 26 de Atos. O mesmo relato, falando sobre o encontro de Shaul com Yeshua. Ele estava indo para Damasco, ou para Damasco, para perseguir os irmãos ali. E o Senhor aparece a ele, aquela luz resplandece diante dele, e o Senhor Yeshua fala, Shaul, Shaul, por que me persegues? E aí ele vai perguntar, né? Eu respondi, quem és tu, Senhor? E ele me diz, eu sou Yeshua, o Nazareno ou o Natsiri, a quem persegues? Olha só que impacto essas palavras não devem ter causado no interior de Shaul.
Mas há um detalhe que aqui no capítulo 22 não consta, mas no capítulo 26 está presente. Vamos ler aqui 26, versículo 14. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me dizia em hebraico: Shaul, Shaul, por que me persegues? É inútil resistires ao aguilhão, ou recalcitrares contra os aguilhões, como está em outras versões. Então, percebam aqui que a experiência de Shaul aconteceu com o Senhor Yeshua e Yeshua fez questão de falar com ele em língua hebraica. E Shaul conhecia o grego, naturalmente podia conhecer o aramaico, poderia conhecer até outras línguas também, ele era uma pessoa muito instruída, mas o Senhor Yeshua falou com ele em língua hebraica. Está aqui, clara, colocado no texto da Escritura Sagrada, qual a língua que o Senhor Yeshua usou para falar com Shaul. Quantas vezes aparece na Escritura Sagrada, e eu deixo para você fazer essa pesquisa, o conhecido como Novo Testamento, quantas vezes aparece que a língua aramaica é usada, quando está ali explicitamente colocado, porque aqui a língua hebraica, se você pesquisar, você vai encontrar várias vezes. Esse nome em hebraico, falou em hebraico. Mas quando é que aparece? Em aramaico. O nome dessa cidade em aramaico. Onde é que aparece? No texto sagrado. Veja, algo que é importante para nós observarmos, porque o que vale para nós é o que está escrito. Eu sei que dentro da academia, muitas outras vozes têm mais peso do que a Escritura Sagrada. Mas para quem crê na palavra do Eterno, no que está escrito, não há nada que possa ofuscar a palavra do Eterno. Não há nada que tenha mais peso do que a palavra do Eterno. Então, a nossa reflexão de hoje vai girar em torno deste acontecimento. Shaul estava falando uma multidão de judeus. Ele precisava ser compreendido. Ele precisava transmitir a sua defesa para eles. Eu não li toda a defesa, você pode ler depois. Vai chegar um momento que quando Shaul fala sobre os gentios, sobre o trabalho dele com os gentios, aí o povo se enfurece. Eles não vão aceitar bem que Shaul estivesse levando a mensagem para os gentios. Veja aí o exclusivismo que realmente eles mantinham naquele tempo. E aí, de certa maneira, às vezes a gente vê esses resquícios nos dias atuais, de forma que eles rejeitaram a mensagem que Shaul estava transmitindo porque ele tocou no assunto dos gentios. Observe aí a forma como eles tinham ali uma coisa muito fechada. Como eles tinham esse apego à sua própria identidade. A língua é a identidade de um povo. Acaso os judeus, eles abririam mão da sua própria identidade, da sua língua, para adotar, por exemplo, o aramaico vindo de Bavel, e Bavel é uma nação que era extremamente idólatra. Então eles acatariam isso. Isso tem muito mais a ver com a teologia da Igreja Romana, que foi herdada, que até hoje permanece influenciando e pautando este assunto. Mas quando você vai à Escritura e vai observar textualmente, bom, onde está aqui? Vamos à palavra do Eterno. Onde é que você encontra esse respaldo? E é nesse sentido de trazer luz pela Escritura Sagrada que nós estamos aqui fazendo esse esforço de reflexão. Não é o único texto. Existem muitas outras argumentações acerca de expressões aramaicas que aparecem aqui, acolá, e partes de texto sagrado, né, que aparecem também, né, alguns capítulos da Escritura que aparecem em aramaico, e a gente pode tratar sobre todos esses assuntos, há muito a se falar numa sequência de vídeos, mas é importante a gente fazer em parte para dar tempo de você refletir, de você amadurecer, processar essas informações e conferir, acima de tudo, na Escritura Sagrada. Então, o Senhor Yeshua, quando se dirigiu a Shaul, está escrito, falou em língua hebraica. Quando Shaul queria fazer um discurso para uma multidão de pessoas que estava em Jerusalém, a capital da nação judaica, muito embora fossem um povo submetido ao Império Romano, eles tinham certa autonomia, pelo menos a parte religiosa eles podiam exercer, e estavam ali juntos, celebrando as suas festas, estavam no templo, e Shaul vai falar para essa multidão de judeus, e ele vai falar em língua
hebraica. Ah, mas aqui, esse hebraico aqui queria dizer aramaico. Ora, quem escreveu o livro de Atos não era uma pessoa sem instrução. Não era uma pessoa que não sabia fazer diferença entre aramaico e hebraico. Era uma pessoa que sabia o que é hebraico e o que é aramaico. E ele ainda faz esta menção, chamando a atenção o silêncio que se fez, o respeito que se teve para ouvir as palavras de Shaul proferidas em hebraico. Shaul sabia grego, mas Shaul não falou grego para o povo judeu. Ele falou grego lá no Areópago. Mas para o povo judeu, ele falou hebraico. Daí a gente já pode tirar um elemento a mais para que nós possamos ir firmando o nosso posicionamento pela Escritura Sagrada. Nós vamos continuar nesse tema, a gente vai trazer outros vídeos, se possível, até nessa semana mesmo vamos avançar neste tema. E fica aí de olho no canal, se inscreve, aciona aí o sininho das notificações também. Deixa o seu comentário, está com dúvida, tem um texto, tem uma parte, achou que ficou anuviado algum comentário que foi feito aqui no vídeo, coloca aí no comentário, tira a sua dúvida e passa adiante para outras pessoas também que possam ter uma dúvida semelhante, ou você ainda está assim um pouco, um pé atrás. É importante a gente fazer essa discussão juntos, não no sentido de disputarmos, de debatermos, mas de chegarmos pela Escritura Sagrada ao conhecimento da verdade. Então que o Senhor abençoe você, que o Senhor te guarde e vamos estudar a palavra do Eterno, vamos firmar os nossos posicionamentos, as nossas convicções pelo que está escrito. Que o Senhor te abençoe.